E aí, beleza? Eu sou Ricardo Natividade, pedagogo, estudo educação de surdos há mais de 10 anos e sou fluente em língua de sinais. Para você jovem que foi pego de surpresa com o tema do Enem e está curioso para saber qual é o grande desafio do surdo, o grande desafio é a comunicação. O problema do surdo é conseguir se comunicar num país que fala majoritariamente uma língua oral, que é o português. Para quem quer acompanhar e aprofundar um pouco mais nesse assunto, está começando o Paizão Total. Logo que eu vi que o tema da redação do Enem era sobre educação de surdos, eu fiquei surpreso e achei que era uma grande pegadinha. Porque a maioria esmagadora dos professores não consegue discutir satisfatoriamente o assunto. E no Twitter mesmo, quando eu vi a notícia, eu vi já as pessoas se embananando, falando única e exclusivamente de inclusão, falando que se fugisse de inclusão ia fugir do tema e tudo mais. E até professores que fizeram aulões no YouTube, para o Enem e tudo mais, professores tentando falar alguma coisa sobre o assunto e se embananando também, fugindo do tema e não chegando a um ponto satisfatório. Então eu vou primeiro dar uma olhada na prova em si, vou colocar aqui do lado para vocês acompanharem, só para a gente ter uma noção do que foi mostrado para os alunos que foram fazer essa prova. No primeiro texto, ela põe um trecho da Lei de Acessibilidade às pessoas com deficiência, e ali abaixo do artigo 4º, acho que é artigo 28, inciso 4º, coloca ali: oferta da educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Então aqui, só nesse trecho, você já tem duas possibilidades, que são as escolas bilíngues, que são as tidas escolas específicas para surdos, né, escolas de surdos, e as escolas inclusivas, onde o surdo vai para a escola regular. No texto 2 é um gráfico onde mostra uma descendente constante na matrícula de escola para surdos a partir de 2011 e na escola regular tem um pico em 2012 e ela começa a cair novamente. No texto 3 tem uma imagem com um texto falando: sou surdo e pós-graduado em marketing e na sua empresa tem espaço para mim? Ou seja, tem surdos que conseguiram vencer as barreiras da educação, conseguiram se formar, são bem qualificados e mesmo assim têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E no texto 4 é um pouco da história da educação dos surdos aqui no Brasil, falando que o Inês foi criado em 1857, que não é nem tão tarde em relação à educação de surdos mundialmente falando, que a gente começa a falar da educação de surdos em 1780, na França, depois foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil. A gente bebe um pouco dessa fonte francesa. Mas, apesar de ter sido criado lá em 1857, só em 2002 a língua brasileira de sinais, a língua de sinais brasileira, foi sancionada como uma lei que oficializa ela como um idioma oficial brasileiro. Então, o Brasil tem dois idiomas oficiais, um é a língua portuguesa e o outro é a língua brasileira de sinais. Para a gente entender um pouco da educação de surdos, é sempre bom contextualizar e por isso eu tenho que contar um pouco da história da educação dos surdos. Como eu disse, ela começa basicamente em 1880, com um padre que vê dois mendigos surdos conversando em língua de sinais, e ele, por motivos ideológicos, achou que aquilo ali podia ser a língua dos anjos, uma língua primordial, aprendeu essa língua, criou o alfabeto manual para fazer a ponte entre o francês, né, falado, e a língua de sinais, e começou a educar os surdos a partir dessa língua de sinais que ele mesmo aprendeu com os surdos. Então já dá aí uma característica da língua de sinais como língua
natural. É muito importante, quando a gente pensa na língua de sinais, defendendo o uso dela na educação de surdos ou não, considerá-la como um idioma, como algo que cumpre todas as funções de qualquer outro idioma oral. Por isso é um erro muito grande falar linguagem de sinais, porque na verdade ela é uma língua, ela é um idioma. A linguagem, a modalidade seria visual e gestual, assim como a nossa modalidade é oral e auditiva, né? A modalidade da língua portuguesa. E a partir de 1870, 1880, principalmente, foi onde essa linha educativa e ideológica começou a ganhar mais força, é a teoria, o pensamento da normatização, que é ver a surdez exatamente como uma deficiência, como uma falta de algo e tentar suprir essa deficiência ao máximo. É daí que a gente tem os aparelhos auditivos, o mais moderno hoje é o implante coclear, e a grande tentativa de fazer o surdo falar e fazer com que ele pareça o mais possível com o ouvinte, para ele parecer o mais normal possível. Por isso também é um grande erro falar surdo-mudo. O surdo tem problema auditivo. Se ele realmente tem uma surdez profunda, nenhum aparelho, nenhum tipo de terapia consegue fazer com que ele fale ou consiga emitir sons, o problema dele não está na voz, está apenas na audição e na incapacidade dele de monitorar a voz e aprender a falar. Então o surdo é sempre, na maioria, 100% dos casos, quem é surdo é capaz de gritar. Vimos aqui também a diferença que é muito importante ressaltar entre surdo e deficiente auditivo. Não é só um termo politicamente correto ou educado. O surdo, quando a gente considera que ele nasce surdo, ele literalmente não sente falta da audição, porque a gente não sente falta do que a gente não tem. Nenhum ser humano sente falta de não ter um sonar. E um golfinho sem um sonar teria uma séria deficiência. Então um surdo não tem a noção do que é silêncio, por exemplo. Então o deficiente auditivo é aquele que perde a audição. Dependia do som e perde a audição, então a língua dele é o português, ele tem uma série de discos que ele gostava de ouvir, acostumou a falar no telefone, áudio no WhatsApp, que eu acho terrível, mas está acostumado. Perde a audição, ele tem a deficiência da audição, ele sente falta da audição. Na visão bilíngue, na visão da escola de surdos, e por isso que o MEC colocou muito especificamente a educação de surdos e não deficientes, porque ela realmente é muito específica e gera uma discussão muito grande por conta disso. A educação bilíngue não vê o surdo como um deficiente, ele vê o surdo como uma minoria linguística e cultural. Ou seja, poucos falam aquela língua, que é a língua de sinais, eles têm uma cultura própria que surge justamente dessa falta da audição, ou seja, a campainha do surdo não faz barulho, acende uma luz, o despertador não toca, vibra, o brindar não bate o copo para fazer tintim, e sim toca as mãos. Então tem uma série de particularidades que não exclui o ouvinte a fazer parte dessa minoria. E é aí que vem o tipo de inclusão que eu diria que é inversa. Você incluir a comunidade nessa realidade do surdo. Por isso que eu digo, se o MEC coloca a língua de sinais desde o primeiro ano do ensino fundamental, em alguns anos a população está acostumada com aquela língua, está usando aquela língua e os surdos terão muito menos dificuldades porque o grande problema deles é a comunicação. Outro grande problema é aprender essa língua. Não é porque a pessoa é surda que ela nasce sabendo língua de sinais. Não é porque a gente nasceu no Brasil que a gente nasce sabendo português. Se a gente nascer no Brasil numa família estrangeira que só conversa com a gente naquele idioma, a gente nunca vai aprender o português. Então, a modalidade normativa que tem
como objetivo implantar o surdo, colocar uma prótese, colocar o aparelho, e é muito importante ressaltar que o aparelho nunca resolve 100% do problema. É como a gente quando está falando no celular com alguém que está num lugar muito barulhento, num shopping, num show. A nossa audição, a gente simplesmente não consegue, é muito barulhento, a gente não consegue escutar a pessoa porque é uma limitação do próprio aparelho. A gente, pessoalmente, consegue, num show barulhento, abaixar todo o volume do show e ouvir a pessoa que está do nosso lado. Um aparelho auditivo, um celular, não consegue fazer isso. Então, em alguns aspectos, o implantado acaba tendo a falsa sensação de que está ouvindo bem, porque ele não tem parâmetros do que é uma boa audição, ele não é um deficiente auditivo. Inclusive, quem se torna deficiente auditivo, quem perde a audição, existe um tempo mínimo que você precisa ficar sem audição para poder fazer o implante coclear ou algum aparelho mais específico, porque a audição vai mudar completamente e muitos deficientes auditivos não se adaptam ao novo aparelho, ao novo tipo de audição e acabam indo procurar a língua de sinais. Eu conheci vários casos, várias pessoas que estavam exatamente nessa situação. Tinham perdido a audição e perceberam que tentar voltar a ouvir não era a melhor forma. Mas essa parte é feita, como você percebeu, especificamente pela medicina. Então, quando o pai e a mãe percebem que tem um filho surdo, leva aquele choque, a primeira pessoa que fala com ela é o médico, e aí o médico sempre tenta convencer os pais à normatização, a tentar colocar um implante coclear, um aparelho. E, infelizmente, eu não sei por que existe essa cultura, eles colocam na cabeça dos pais que para a terapia dar certo, para a oralização dar certo, essa criança não pode ter contato com a língua de sinais. Então a gente tem hoje em dia, uma série de casos de implantes cocleares que não deram certo e a criança perdeu aquela fase crucial de aprender bem a primeira língua, que é dos 0 aos 6 anos de idade. Ela perde esse tempo crucial e acaba não aprendendo bem o português, e depois, quando vai aprender a língua de sinais, tem uma série de problemas para ter esse idioma como se tivesse aprendido de nascença. Então, uma coisa muito importante para quem é surdo, um desafio muito grande para a educação de surdo, é aprender a língua de sinais no tempo certo. Eu imagino que muitos, a maioria talvez, que entendeu a proposta, quando pensa em surdo, já pensa em língua de sinais. Infelizmente, a gente tem uma corrente muito forte que é contra a língua de sinais, justamente para tentar forçar essa normatização e esse aparelhamento do surdo. Isso vai, infelizmente, ao encontro do que a escola inclusiva tenta. Porque quando você pega um surdo que sabe língua de sinais e a língua dele é a língua de sinais e a modalidade da língua portuguesa que ele tem que aprender é a escrita, porque isso não dá para fugir, realmente todo surdo tem que aprender a escrever o português, todo ouvinte tem que aprender, todo mundo tem que aprender, não existe ainda uma língua de sinais escrita que esteja realmente consolidada. Quando você coloca esse surdo na escola regular, os colegas não falam a língua dele. Então, ele está isolado, ele está excluído na inclusão. Ele sempre precisa de um intérprete para fazer a ponte com o professor, para fazer a ponte com os colegas. Não entende as piadas, não entende o contexto, não entende o que está acontecendo, a não ser o que o intérprete passa. E, infelizmente, a noção do intérprete também é muito supervalorizada em alguns pontos e subestimada em outros, porque ela funciona muito bem para quem conhece uma língua. Então, o intérprete para um surdo, a partir do ensino médio, e melhor ainda se fosse a partir da faculdade, ela faz muito mais sentido. Mas a criança, desde o nascimento até ali o final
do Fundamental 2, ela está desenvolvendo a linguagem, tanto falada quanto escrita, quanto aprendendo a se expressar. Então, em um aspecto, isso é muito prejudicial a criança não ter várias pessoas para conversar, para poder trocar informações, para saber o que está acontecendo. Então, em um certo aspecto, a teoria que tenta tirar o surdo da língua de sinais está um pouco certo, porque quando o surdo tem esse contato com a comunidade surda, com uma língua feita para ele, com uma escola feita para ele, onde todos partilham da mesma língua, da mesma cultura, é muito mais prazeroso, é muito mais entendível, faz sentido. É como quando a gente vai para uma escola normal, encontra os amigos e tudo mais. Como professor, eu tenho que falar que a escola é um ambiente lindo, maravilhoso, que só passa conhecimento, mas a maioria tem como a melhor parte da escola os amigos que a gente faz, os colegas. Então, me preocupa muito essa inclusão exclusiva. Eu acredito muito na inclusão inversa. Eu já dei aula de língua de sinais em escola regular que tinham surdos na sala de aula e era a única aula que eles tinham em que todos estavam inclusos, porque os surdos falavam a língua de sinais, os ouvintes estavam aprendendo a língua de sinais, que os surdos já dominavam. Eu mesmo, quando dou aula de língua de sinais, me porto como um surdo, então eu não falo, eu simplesmente uso dos meios que eu tenho. E também é uma falácia, né? Quando a gente pensa no surdo coitadinho que não fala, muitos defendem isso. Se ele não fala, ele tem dificuldade para se comunicar. O surdo que sabe bem língua de sinais, que é seguro de si, que tem a sua cultura, ele consegue se expressar, ele consegue se virar, como tem o exemplo ali no texto 3, se formar em marketing, que se você for ver bem, não é uma coisa que tem a ver 100% com a surdez, não é educação, não é letras, não é nada. Então, uma pessoa que trilhou ali o seu caminho e que encontra a barreira da comunicação no medo das pessoas não conseguirem compreendê-lo, né? Os empregadores preferem um surdo mais ou menos oralizado, que mais ou menos você consegue se comunicar com ele. Então, esse tipo de inclusão é muito mais cômodo para quem é ouvinte. Então, quando a gente tem que se virar para fazer uma rampa para um cadeirante, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer o planejamento do prédio para eles. Quando a gente tem que fazer uma apostila em braille, a gente tem que sair da zona de conforto e preparar um material para eles. Infelizmente, para o surdo, o material que ele precisa é a língua de sinais, é poder usar a língua de sinais e poder ter a língua de sinais nos mais diversos espaços. E seria ótimo que a gente pudesse ter as crianças, os alunos, aprendendo língua de sinais. Seria ótimo se há 3 anos tivessem incluído a língua de sinais no ensino médio e os alunos não fossem pegos de surpresa, conhecessem um pouco da história dos surdos, do que eles passam e tudo mais. Eu não vou criticar absolutamente nenhuma redação, porque eu vi muita gente revoltada com o conteúdo, com as coisas que foram ditas até por professores e ex-professores de surdos. É um assunto que eu estou estudando há mais de 10 anos. Eu discuto com pessoas que não fazem a mínima ideia do que estão falando. Até hoje muita gente acha que a língua de sinais é universal. Como eu disse, a gente bebe da fonte da língua de sinais francesa, então fazer um paralelo, a nossa língua de sinais está para a língua de sinais americana e a língua de sinais francesa, como o português está para o espanhol. Dá para entender mais ou menos, mas algumas coisas são diferentes, alguns sinais que são bons aqui são palavrões lá, e nos outros países os alfabetos são absolutamente diferentes, o uso é totalmente diferente. Tanto é que tem a língua de sinais tida como Esperanto, né, a tentativa que chama Gestulo, que é a língua internacional de sinais, que é a tentativa justamente de unificar e ter um ponto de apoio. Eu já fui em congressos em que tinham vários surdos de vários países e
a tradução, a interpretação era a coisa mais louca que existia, porque um ouvinte, um intérprete, traduzia do português falado para a língua de sinais brasileira. O outro, um surdo intérprete, traduzia da língua de sinais brasileira para a língua de sinais internacional, e cada intérprete de cada país traduzia da língua internacional para a língua de sinais de cada país. Então, nem para ser intérprete de língua de sinais, você precisa ser ouvinte, desde que você saiba mais de uma língua de sinais. É só um pouco sobre o assunto, o vídeo já está gigante, tem muito mais para falar sobre isso. Se eu pudesse, eu falaria aqui por horas. Provavelmente muita coisa vai ficar vago, muita coisa vai ficar em aberto, muita gente vai vir brigar comigo. Coloque o que quiser no comentário, qualquer dúvida, nenhuma dúvida é estúpida demais, toda dúvida é bem-vinda. Se você acha alguma coisa, eu estudo há 10 anos. Muita gente gosta de discutir comigo com o que acha. Se você acha, só tem opinião, pensou nisso essa semana, pode colocar no comentário, fica à vontade. Talvez eu faça um outro vídeo, se for necessário, eu respondo no próprio comentário. Eu tenho como política nunca rebater com ofensas, eu nunca acho que a pessoa está me ofendendo de propósito, e também não sou dono da verdade. Eu posso estar estudando há 10 anos e estar conversando com os surdos há 10 anos e perguntando para os surdos há 10 anos. Eu aprendi língua de sinais para fazer uma pergunta para os surdos e estou perguntando para eles até hoje. Então, eles também podem estar errados, eles podem não saber sobre a própria educação. Fiquem à vontade para discordar de mim e a gente vai bater no papo. A ideia aqui é discutir. Espero ter ajudado um pouco a quem ficou na dúvida, quem ficou perdido. Obrigado, pais, obrigado, mães, obrigado, alunos, obrigado, professores, e a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Beijo, tchau. Tem mais, vou demorar para colocar o Closed Caption, é capaz de ter surdo reclamando que esse vídeo não tem legenda. Olha eu errado.